Vê se gravou, tá vendo? Aí, está sendo gravada. E agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Todo mundo está visualizando aí? Exercício 4, 23, 36, 37. Tudo certinho? Hello, pessoal. Tem mais gente querendo entrar? Apareceu. Então, tá ótimo. Se apareceu, então tá ótimo. Peraí que só estou autorizando a Larissa Marcondes entrar. Pronto, já atualizei. Seguinte, então, todos os exercícios da revisão são do livro de atividades, tá? Eu iniciei aí com o exercício 4, da página 24, tá? Então, esse exercício 4 da página 24, ele diz o seguinte: com os números 1, 2, 3, 4 e 6, determine quantos números de 4 algarismos podem ser formados, tá? Lembrando que é sempre importante, na hora da prova, né, perguntar: será que a ordem importa ou será que a ordem não importa? Então, se a gente sempre pensar em números, nos números, a ordem sempre importa. Nunca os números serão combinações, tá? Por quê? Por exemplo, o número 1246, ou 1234, é diferente do 4321, tá? Isso daqui são diferentes. Portanto, nos números, a ordem sempre importa, tá? Na numeração, a ordem sempre importa. Nós já vimos, né, que quando a ordem importa, nós podemos fazer pelo princípio multiplicativo. E se a gente pensar aqui na letra A, nós teríamos o nosso primeiro algarismo, o nosso segundo algarismo, o nosso terceiro algarismo e o nosso quarto algarismo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Como ele perguntou quantos números de 4 algarismos podem ser formados, ele não usou a palavrinha distintos. Quantos números eu tenho disponível para o meu primeiro algarismo? Quem saberia dizer? 5. 5, muito bem, Larissa. Como não usou distintos, para o segundo algarismo, quantos números eu tenho disponíveis? 5 também. 5 também. Muito bem. Para o terceiro algarismo, quantos números eu tenho disponíveis? 5. 5. Muito bem. E o quarto e último algarismo? 5. 5. Muito bem. 5 vezes 5 vezes 5. Eu nem sei se falei mais um 5, né? Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá o total de 625 números. Alguma dúvida nessa letra A? Não. Não, tranquilo, né? Que a gente já trabalhou bastante, né? Agora nós vamos para a letra B. A letra B, ela diz o seguinte, né? Quantos números de 4 algarismos distintos? Então, na letra B, né, ele quer que os sejam distintos. Então, muda uma coisinha aí, tá? Só estou tentando deixar o Arthur entrar, mas o Teams não está deixando ele entrar. Tá? Então, vamos lá. Ele ainda não conseguiu entrar. Agora foi. Vamos lá. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados? Lá no primeiro algarismo, quantos números eu tenho disponíveis? 5. Sim, muito bem. Só que esse, diferente do outro, tem que ser distintos. Eu estou destacando na cor azul aí, tem que ser distintos. Assim, para o segundo algarismo, eu tenho quantas opções de números? 4. 4, muito bem. Tirei mais um. Para o terceiro, eu tenho quantas opções? 3. Muito bem. Tirei mais um. Para o quarto algarismo, eu tenho quantas opções? 2. 2, muito bem. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60.
e 60 vezes 2, 120. Então, olha só, no total, eu tenho 625 números de 4 algarismos, que tem todos os algarismos distintos, 120, certo? Agora, nós vamos para a letra C. A letra C fala o seguinte: quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados? A vantagem desse exercício é que aqui, ó, não tem o zero. Quando não tem o zero, é o mais fácil de todos, né? Alguém saberia me explicar qual é a condição para que um número seja par? É divisível por 2? Divisível por 2, isso mesmo. E o que faz um número ser divisível por 2? Só ser par? Isso, ser par. Mas tem uma característica: ele tem que terminar com número par, tá? Então, não tem problema ele ter ímpar aqui, ter ímpar aqui, ter ímpar aqui. O problema é o final. Então, vamos supor, né? O número 3.412. 3.412. Ele tem o número ímpar aqui, o 3. Ele tem o número 1 ímpar aqui. Mas ele é um número par, porque ele termina em 2, tá? Quando a gente apresenta a definição de um número par, lá para o Fundamental 1, a gente diz o seguinte, que todo número par, ele é terminado em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Então, a condição aqui para ser par é esse quarto algarismo, né? Esse quarto algarismo aqui, ele tem que ser par. Nessas opções, ele tem aí a opção de terminar com 2, de terminar com 4 e de terminar com 6. Você pode fazer esse exercício de duas formas diferentes, tá? Eu vou fazer aqui na forma geral, indo com a resposta direto, ou depois eu vou demonstrar aqui como que seria de forma individual, tá? O que acontece? Para que esse número de 4 algarismos seja par, ele tem que ser distinto, ó, cuidado com a palavrinha distinto, ele tem que terminar com um número par aqui. Então, no último algarismo, eu tenho de opção o 2, o 4 e o 6. Quantos números eu tenho aqui disponíveis para utilizar no quarto algarismo? 2. 3? 3 ou 2? 2. Ah, não. É o 2, o 4 e o 6? 3. Isso, muito bem. O 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 números disponíveis, deixa eu arrumar meu 3 aqui, disponíveis para serem utilizados aqui, né? Ou pode ser 2, ou pode ser 4, ou pode ser 6, tá? Vamos supor que eu coloquei 6, então vou eliminar o 6, tá? Para o meu primeiro algarismo, sobram quantos números disponíveis para serem utilizados no primeiro algarismo? Lembrando que é distinto, não pode repetir. 4. Muito bem. O 4 surgiu do número 1, do 2, do 3 e do 4. Tem 4 números no total. Tirei 1 para o segundo algarismo. Quantos sobram? 3. Tirei mais 1 para o terceiro algarismo. Quantos sobram? 2. 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. E 24 vezes 3 dá 72. Certo? 12. Isso. Espera aí que o Sucones caiu. Estou deixando ele entrar. Alguma dúvida nessa letra C, gente? Não, pro. Não? Poderia ter feito separado. Poderia ter feito terminando com 6. Aí teria uma possibilidade aqui, né? Aí daria 24. Aí depois poderia ter feito terminando com 4. Aí também aqui ficaria o número 1, daria mais 24. E depois poderia ter terminado com 2, aí daria 1, também daria 24. Aí 24, mais 24, mais 24, chega no 72. É a mesma maneira de pensar, só que usando aí a soma, tá? E só para a gente finalizar esse exercício 4 da página 24 do livro de atividades, pergunto, quantos números de 4 algarismos podem ser formados de modo que pelo menos 2 algarismos sejam iguais? Pelo menos 2 sejam iguais.
Alguém tem alguma ideia de como chegar nessa resposta? Eu comecei fazendo assim, o primeiro e o segundo algarismos, colocando, tipo, 1. Por exemplo, você começar com 11, por exemplo. Aí Aham. depois, 4 e vezes 3. Tá. Tem um jeito bem mais fácil, tá? Porque eu quero pelo menos 2 iguais, tá? O que que é esse jeito bem mais fácil? É olhar o enunciado em cima. Olha só. O que que você tem na letra A? Esse 625. Quem saberia dizer o que tem na letra A, esse 625? Todos podem ser iguais. Bom, Isso, liberado, né, Gabi? Todos os números que a gente consegue formar. Eu consigo formar com aqueles números 625 números de 4 algarismos. Então, o 625 é o meu total de números, né? O que que é esse 120 aqui da letra B? números diferentes. Quando são todos diferentes. Muito bem. Tem alguma coisinha que eu posso fazer com esses dois números para chegar no que tem pelo menos 2 iguais? Subtrair. Subtrair, muito bem. Então, a letra D, gente, é tipo FUVEST, tá? Você tem que pensar além do que está pedindo. O meu total de números são 625, menos 120, que não tem nenhum algarismo repetido, e aí você chega em 505, que tem pelo menos 2. Pode ter 2 repetindo, pode ter 3 ou pode ter 4. O pelo menos 2 é pelo menos 2, certo? Ok. Ok? Então tá. Dúvidas nesse 4? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá bom. O outro exercício que eu selecionei agora é um de anagrama, tá? Esse exercício 23 tá na página 30 do livro de atividades, né? Anagramas também foi um assunto trabalhado aí, né? A gente falou da palavra amor e tudo mais. Ele fala assim, ó: considere a palavra brinquedo e responda as questões propostas. Letra A: qual o total de anagramas possíveis de serem formados? Palavra brinquedo, tem alguma letra que se repete? Não. Não. Então, eu vou permutar quantas letras no total tem a palavra brinquedo? 9. 9. Então, vou permutar 9 fatorial, tá? Nenhuma letra se repete, permutação simples. Não tem problema, podem fazer na calculadora. Quanto que dá 9 fatorial? Digam aí para mim. 362.880. 362.880. Muito bem, Larissa, certinho, tá? Muito bem, Larissa, certinho, tá? Quem tiver com a calculadora pode fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou podem direto, tem uma teclinha aí na calculadora que é o ponto de exclamação, que já dá a resposta de 9 fatorial, tá? Agora vamos à letra B. A letra B fala assim, ó: quantos dos anagramas iniciam com a letra R? Então, agora eu quero deixar a primeira, que é a letra R, fixa, tá? Se eu eliminar a letra R da palavra brinquedo, tá? Se eu eliminar o R da palavra brinquedo, quantas letras sobram para eu permutar? 8. 8. Então, eu tenho 8 fatorial. Eu estou deixando o R fixo. A primeira sempre será R, tá? 8 fatorial, quem saberia dizer quanto que é 8 fatorial? 40.320. Muito bem, 40.320. Até aqui alguma dúvida? Ô, Pro, tinha no formulário uma questão parecida com essa daí. Aí, tava falando que a primeira letra, ou alguma coisa assim, tinha que ser um específico. Aí, ao todo, tinham 13 letras, e tava falando que a primeira tinha que ser um específico. Aí começava com número igual aqui, começava no segundo, começava com 12. Eu não poderia ter dito que ali era 12 fatorial? Então, só que tem que ver se tinha alguma que se repetia.
Ah, eu não vou lembrar também. Não, então tá bom. Então, mas é assim, ó, só para esclarecer, se nenhuma letra se repetisse, era 12 fatorial, fechou. Mas se alguma se repetir, entre aquelas que sobram lá, tem que fazer a divisão. Vamos supor que tivessem 12 letras e tivesse 4 se repetindo, depois 3 se repetindo e outra se repetindo 2 vezes. Então, teria que fazer essa divisãozinha aqui, Ah, tá bom. tá bom? Obrigada. Mas é importante, porque aqui no brinquedo nenhuma se repete. Então, isso que torna essa palavra mais simples aí. Uhum. Bom? Agora, vamos lá. Na letra C, tá? Ele fala assim, ó. Quantos anagramas iniciam e terminam com vogal? Então, ele quer que a primeira seja vogal e a última seja vogal, tá? Vamos pensar aqui, ó. A primeira tem que ser uma vogal e a última tem que ser uma vogal. Quantas opções de vogais eu tenho aqui na minha primeira posição da palavra brinquedo? Quantas opções de vogais eu tenho? 4. 4, muito bem. Para quem não se lembra, as vogais A, E, I, O, U. Em brinquedo, eu tenho o E, eu tenho o I, eu tenho o O e eu tenho o U. Então, eu tenho 4 vogais. Se eu já escolhi uma aqui, né? Para a última, sobram quantas vogais para serem escolhidas? 3. 3. Muito bem. Aqui no meio, né, sobram uma quantidade de letras para serem permutadas. Lembrem-se, brinquedos tem no total 9 letras. Se eu já estou colocando a primeira, que é vogal, e a última, que é vogal, né? Aqui no meio sobram 7 letras para eu permutar, tá? E 7 fatorial, quem saberia dizer? Quem sabe quanto é 7 fatorial? 5.040? Muito bem, 5.040. Então, para chegar na resposta final, é só pegar o 4, multiplicar por 5.040, a resposta que der, multiplicar por 3. Então, multiplica lá 4 vezes 5.040 vezes 3. Dá o total de 60.480, tá? Só para organizar a ideia de vocês, quem quisesse fazer separado, fazendo cada uma das junções com as vogais, poderia, tá? Aí depois soma todas as respostas. Não se esqueçam disso. Então, por exemplo, poderia pensar assim: começa com e termina com o, né? Começa com E, peraí, vamos fazer na sequência, né? Começa com e termina com I. Aí, se você tirar o E e o I, sobra 7 fatorial, que é 5.040. Depois, pode começar com e terminar com O. Sobra 7 fatorial, que é 5.040. Pode começar com e terminar com U. Dá 7 fatorial, que é 5.040. Aí eu fiz todas começando com E. Aí faria todas com I, todas com O, todas com U. E aí somaria tudo, chega nos 60.480 também, tá? Dúvidas até aqui? Não, Não? Tá bom. E agora, para a gente finalizar essa de anagrama, quantos dos anagramas iniciam com consoante? Então, agora ele só quer que a primeira seja consoante. Da palavra brinquedo, quantas consoantes eu tenho no total? Hello, hello, quantas? 5, Pro. 5, muito bem. Eliminando a primeira, que seria a consoante, a palavra brinquedo tem 9. Eliminando a primeira, sobrariam 8 fatorial para eu permutar, tá? 8 fatorial eu já sei que é 40.320. Então, agora é só pegar o 5 e multiplicar por 40.320.
essa daqui daria 201 e 600, tá? Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Dúvidas até aqui? Dúvidas nessa? Não. Não. Como eu disse, você poderia também pensar, começa com B, sobra 8. Depois começa com R, sobra 8. Depois começa com Q, sobra 8. Né? Começa com N, sobra 8. Aí soma os 40.325 vezes, chega aí nos 201.600, tá? Oi? Rapidinho, como que você chegou na resposta da C? Eu me perdi ali. 60.480. Tá. Como que chegou? Ó, eu peguei, na primeira, eu tenho 4 opções de vogais, né? Que ele quer que começa com vogal. Então, eu tenho 4 opções de vogais na primeira. Aí, na última, eu tenho 3, porque ele quer que começa e termina. Então, como eu já escolhi uma vogal para cá, eu tenho 3 opções aqui. Tirando a primeira e a última letra, eu tinha 9 no total. Então, sobraram 7. Então, por isso, desse 7 fatorial. Aí, 7 fatorial é 5.040. 5.040 vezes 4 e a resposta vezes 3. Aí, chega nos 60.480. Entendi, obrigada. De nada, mano. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Agora, eu só vou limpar aqui essa bagunça para a gente poder dar continuidade na nossa revisão, tá? Lembrando que a aula é gravada, depois dá para assistir de novo, depois dá para reprisar, tá? Agora, eu vou fazer com vocês alguns exercícios, né, de outros assuntos. Aqui a gente trabalhou permutação e o princípio multiplicativo, tá? Então, agora nós vamos aí ao exercício 36, ele é do livro de atividades e ele encontra-se na página 35 do livro de atividades. Eu vou puxá-lo aqui, ó, tá? Esse é o exercício 36, da página 35 do livro de atividades. Olha o que ele fala. De quantas formas diferentes uma garota pode combinar 4 das 12 pulseiras que ela possui para colocá-las em seu braço. Pergunto, nessa questão, a ordem importa ou não importa? Não. Não, muito bem. Alguém falou, é bem baixinho, mas está certinho. É a Gabi, né? Isso. Quando a ordem não importa, é uma situação de combinação. Então, é N e P, tá? Como é que aplica-se essa fórmula? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Nesse caso das pulseiras aqui, a menina tem 12 pulseiras e ela quer colocar 4 no seu braço, tá? Como é que a gente monta essa continha? 12 fatorial sobre 4 fatorial e 12 menos 4 daria 8 fatorial. O 12 chega no 8, tá? Então, o 12 chega no 8, vai ficar assim, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 4 eu abro, 4 é 3 vezes 2 vezes 1 e o 8 fatorial. O 8 simplifica com 8. O que mais daria para simplificar aqui, tá? Olha só. O 12 com 4 vezes 3 é uma saída, né? E ainda a gente poderia simplificar o 10 com o 2. 10 dividido por 2 dá 5, tá? Pega a calculadora, não tem problema, tá? Faz lá essa multiplicação. Então, você faz lá 11 vezes 5 vezes 9. Daria 495 fórmulas diferentes dela combinar essas pulseiras. 495 combinações diferentes. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Agora, nessa mesma página, né, que é a página 35 do livro de atividades, eu selecionei também
o exercício 37. Ele fala assim, ó. Numa confeitaria são vendidos cupcakes de 6 tipos diferentes. Maçã com canela, cenoura com chocolate, fubá com glacê, morango, limão siciliano e 2 amores. Paulo quer presentear a sua mãe com 3 cupcakes de sabores diferentes e, chegando à loja, ficou em dúvida sobre quais sabores escolher. Determine, letra A, de quantas formas distintas ele pode escolher os cupcakes entre os sabores disponíveis. Primeira pergunta que eu faço: se ele pegar morango, limão siciliano ou 2 amores, ou 2 amores, limão siciliano e morango, ele está fazendo a mesma combinação de sabores? Sim. Sim. Então, essa questão, a ordem importa ou não importa? Não. Não. Não importa. Muito bem. Então, é uma combinação de 6 sabores e ele vai levar 3 para a mãe dele, tá? Como é que eu monto essa continha? 6 fatorial sobre 3 fatorial, aí 6 menos 3, 3 fatorial. O 6 chega no 3, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial aqui embaixo, para poder simplificar, o outro eu abro. 3 vezes 2 vezes 1. O 3 simplifica com 3, né? O 3 vezes 2 é 6. Então, ficou lá só o 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, esse rapaz aí que quer presentear a mãe dele, ele tem 20 combinações diferentes para escolher, tá? Até aqui alguma dúvida? Não, prof. Não? Não. Essas de combinações geralmente são mais simples, né? É só determinar que é combinação, mas elas são geralmente aí mais simples de resolver, tá? Agora eu vou puxar a letra B e C aqui. Vou abrir um pouquinho. Na letra B, ele fala assim, ó. De quantas formas diferentes ele pode escolher os cupcakes, sabendo que a sua mãe não gosta de bolo de maçã com canela. Ela não gosta de bolo de maçã com canela. O que vai acontecer? Ele vai poder continuar escolhendo entre 6 sabores? Não. 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 Então, quantos que sobram para ele escolher, se a gente tirar o bolo de maçã com canela? Sim. Sim. 5. Mas ele vai levar quantos para a mãe dele? 3. 3. Muito bem. Então, é uma combinação de 5 sabores, escolhendo 3. Como é que faz isso? 5 fatorial sobre 3 fatorial, e 5 menos 3 dá 2 fatorial. O 5 chega no 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo, 3 fatorial. O 2 eu vou abrir. É 2 vezes 1. O que dá para simplificar? 3 fatorial com 3 fatorial simplifica, né? E o 4 pode dividir por 2, que vai dar 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Então, ele tem 10 combinações diferentes para levar aí para a mãe dele. Lembrando que ela não gosta de bolo de maçã com canela. E para finalizar esse exercício, eu pergunto a letra C. De quantas formas diferentes ele pode escolher os cupcakes, supondo que o bolo de morango será um dos escolhidos? Vamos pensar nessa. Ele já escolheu o bolo de morango. Ele não vai pensar em outra maneira. O bolo de morango está incluso. Ele chegou lá e pegou o bolo de morango. Quantos sabores sobram para ele combinar? Lembrando que o bolo de morango ele já pegou. Sim. 5. 5. Só que ele vai escolher quantos? 2. 2. Muito bem, porque o bolo de morango ele já pegou. Como ele ia levar 3, ele já tirou o bolo de morango, então sobram 2 para eu escolher. Essa resposta acaba chegando na mesma, né? Quer ver? Fica 2 fatorial sobre 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Abro 2. O 3 simplifica com 3. O 4 com 2, né? Então, ele tem também
10 opções diferentes aí de fazer essas combinações. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, prof. Não? Então tá. Vou trocar minha tela aqui. Revisão parte 2. Depois, na continuação aí, né? O próximo exercício que eu selecionei é o exercício 41 da página 36, todos do livro de atividades, tá? Esse 41, ele diz o seguinte: um professor de história desenvolveu seu projeto de pesquisa e ele recebeu recursos financeiros para visitar 5 dos 10 museus listados a seguir. Ele escolheu 5 no Brasil e 5 pelo mundo. Ele estabeleceu algumas condições para escolher os museus a serem visitados. Então, eu venho aqui nas condições e vou destacá-las. Visitará 3 museus brasileiros, tá? Então, brasileiros, ele visitará 3. E 2 museus internacionais. Ele não deixará de visitar o Museu Oscar Niemeyer. Então, esse Oscar Niemeyer aqui é certo, ele vai visitar esse museu aqui, ó, tá? Estou destacando na cor verde. Determine de quantas formas diferentes ele pode decidir quais museus visitará. Pergunto, se eu visito a Oca lá no Ibirapuera e depois algum outro museu, ou visito primeiro o outro museu e depois a Oca, a ordem que eu visito importa ou não importa? Não. Não. Muito bem, certinho, tá? No Brasil, ele vai visitar o Oscar Niemeyer, tá? Ele não tem outra opção, ele vai visitar esse daí. No Brasil, sobram quantos museus para ele visitar? Lembrando que esse daqui já é fixo. 2. 4, muito bem. 4 no total, ó. 1, 2, 3, 4, muito bem. Desses 4, quantos que ele irá visitar? 2. 2, muito bem. Porque 1 já é fixo, né? Como eram 3, tirando 1 que já é fixo, 2. Fazendo essa combinação, eu chego assim, ó. 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. O 4 chega no 2, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 1, 2 eu deixo aqui e o outro eu abro. Vou simplificar. 4, 1, 2, 2. 2 vezes 3 dá o total de 6 maneiras diferentes. Então, aqui no Brasil, ele tem 6 maneiras diferentes de visitar os museus. Agora, eu vou partir para os museus do mundo, né? Quantos museus no mundo ele tem disponível para visitar? 5. 5, muito bem. E ele vai visitar quantos? 2. 2. Essa continha até a gente acabou de fazer, né? 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre 3 fatorial. O 5 chega no 3, então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 vezes 1, e aqui eu tenho um 3. O 3 eu simplifico, o 2 simplifica com 4, dá o total de 10, tá? Aí, galera, é só multiplicar, tá? Então, a combinação de 4 pegando 2, vezes a combinação de 5 pegando 2. Então, é 6 vezes 10. Eu tenho 60 maneiras diferentes de visitar aí 3 museus brasileiros e 2 internacionais. Esse é bem parecido àquela de comissões que a gente fez, só que eram brasileiros e já não me lembro mais, acho que japoneses, né? Tudo bem nesse exercício? Alguma dúvida? Não, prof. Não? Então tá bom. E aí, para finalizar a revisão, tem o exercício 51, vou só deslocar aqui, isso, 51 da página 39, tá? Também é do livro de atividades. Num site da internet, a senha é formada por 5 elementos distintos do conjunto A, E, I, O, U, 2, 4, 6 e 8, tá? Na letra A, quantas senhas podem ser formadas?
Então, nós estamos falando de senhas. Tem 5 elementos. Então, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Pergunto, quantos dígitos, quantos elementos, né? Quantos códigos eu tenho disponíveis aqui para o primeiro elemento? 9. 9. Muito bem. Apareceu a palavrinha distintos? Não. Olha direito. Não, pro. Olha aqui, ó. Ah, mas Olha na só. tá perguntando quantas senhas. Aí inclui distintos também? Então, por que que inclui? Porque ele fala assim, ó, num site da internet, a senha formada é formada por 5 elementos distintos. Então, a condição já para fazer essa senha é que os elementos têm que ser distintos. Então, esse exercício é tipo o que vocês chamam de pegadinha, sabe? Né? Então, precisa tomar cuidado, porque aqui não é a senha está livre, leve e solta. Não. Lá no enunciado tinha a palavrinha distintos. Então, para o segundo elemento, eu vou ter 8. Para o terceiro, eu vou ter 7. Para o quarto, eu vou ter 6. E para o quinto, eu vou ter 5. Tá? Então, precisa tomar cuidado aqui, porque a palavrinha distintos estava no enunciado. Ok? Ok, galera? Ok, pro. Então, ó, multiplicando tudo isso, dá 15.120 senhas diferentes. Lembrando que distintos é uma condição aqui, tá? E para a gente terminar esse exercício, quantas senhas podem ser formadas sendo o I a primeira letra da sequência? Então, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e quinto elemento. O I é fixo. O I está aqui, o I é fixo, tá? O I está na primeira letra dessa sequência. Então, é uma condição. Opa, deixa eu fazer preto. É uma possibilidade aqui, tá? Somente o I, ok? O I é fixo. Para o segundo elemento, quantas opções eu tenho entre letras e números? 8. 8. Terceiro. 7. Quarto. 6. E quinto. 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dá 1.680 senhas, iniciando pela vogal I, ok? E a última é: quantas das senhas apresentam um algarismo na posição final da senha? Então, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e quinto elemento. O que que eu quero? Eu quero que a senha, no quinto elemento, que é esse que eu estou destacando na cor azul, ele tenha um algarismo. Quantas senhas apresentam um algarismo na posição final dessa senha? Quantas opções de algarismo eu tenho para serem utilizadas aqui no quinto elemento? Eu tenho o 4, o 6, o 8. Acho que eu pulei alguém, pulei o 2. Eu tenho o 4, 6, o 8 e o 2, né? Então, alguém já falou baixinho aqui que para o quarto elemento, para o quinto elemento, eu tenho 4 opções de números, tá? Se eu eliminar um, quanto sobra para o primeiro elemento aqui? 8. Para o segundo? 7. Para o terceiro? 6. E para o quarto? 5. Multiplicando tudo isso, eu encontro 6.720 senhas que terminam com algarismo, ok? Ok, pro. Eu só vou compartilhar só uma tela aqui rapidinho, sei que ainda tem 3 minutinhos aí, só para eu dar a resposta
daquele exercício 3 que ficou faltando eu fornecer a resposta para vocês, tá? Esse exercício 3 é o exercício da página 40 ou 54 da apostila. Opa, mudou aqui. Apostila, tá? Esse exercício é o 3 da página 54 da apostila. Vou aproveitar que está gravando a aula só para a gente dar as respostas finais aí, ó. Ao final de uma prova de natação, será disputada por 8 nadadores, entre eles 4 brasileiros. Os 3 primeiros colocados formam o pódio e receberão medalhas. Letra A. De quantas maneiras o pódio pode ser formado? Pergunto, quando a gente fala de pódio, de medalha, a ordem importa ou não importa? Sim. Importa. Importa. Então, é o princípio multiplicativo. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Para o primeiro colocado, eu tenho quantas opções aqui de nadadores? 8. 8. Um ganhou o primeiro colocado. Para o segundo colocado, eu tenho quantas opções? 7. E para o terceiro colocado? 6. 6. Muito bem. Multiplicando tudo isso, dá 336, tá? Então, eu tenho 336 maneiras de fazer aí esse pódio, tá? Depois, a pergunta é: de quantas maneiras o pódio pode ser formado com a presença de 3 brasileiros, tá? Então, eu tenho 8 disputando e 4 são brasileiros. Ele quer que todos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo e terceiro colocado sejam brasileiros. Então, eu venho lá, primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. No primeiro colocado, eu tenho quantas opções aqui de brasileiro que podem chegar em primeiro colocado? 4. 4, porque são 4 brasileiros. Muito bem. Um ganhou ouro. Para o segundo colocado, quantas opções de brasileiros eu tenho? 3. Isso. E para o terceiro colocado? 2. 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24 possibilidades diferentes, tá? E a letra C, eu vou terminar aqui em cima, faz a seguinte pergunta: de quantas maneiras o pódio pode ser formado com a presença de pelo menos um brasileiro? Pelo menos um brasileiro. Essa é aquela da ideia, não esqueçam, tá? Como é que eu penso na letra C? Quem poderia me ajudar aí? Para a gente finalizar a aula de hoje. A primeira tem. Eu fiz assim, eu coloquei o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Alguma coisa. Ó, Barbassa, pode pensar daquela maneira que eu falei lá do primeiro exercício, que era dos números. O que que eu tenho? Ó, 336 é o meu total de pódios. 336 opções diferentes. Eu tenho 24, que é só pódio composto apenas por brasileiro. Então, quando eu tiro esses 24 pódios, que são compostos apenas por brasileiros, eu encontro 312 pódios. Nesses 312, eu tenho a presença de pelo menos um brasileiro. Certo? Certo? Hello, hello? Ô, Pro, então como que ficaria, tipo, se fosse um pódio sem brasileiro? Como que ficaria um pódio sem brasileiro? Eu pensei que ficaria que esse 312 seria 100, ou 100 brasileiro. Não, então, porque você tem 4 ainda, Larissa. Tem um sobrando ainda, entendeu? Ah, é verdade, tem sobrando. Tem um sobrando. Porque se fossem 3, aí estaria certinho o seu pensamento. Mas ainda tem um brasileiro lá que naqueles 24 ele não entrou no pódio. Ah, tá bom. Tá nos outros.
Obrigada. De nada. Então, gente, vou finalizar aqui. Vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Vou parar a gravação.